meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 1, que vai relatar as falsas doutrinas e o Evangelho da Graça, o bom combate, né? Vamos ler. Prefácio de saudação, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, né? Vamos ler as falsas doutrinas e o Evangelho da Graça, o bom combate. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem doutrina diversa. O que é que Paulo está falando aqui? Advertindo, né? Na igreja de Deus na Macedônia. Como te roguei quando partia para a Macedônia, né? Paulo está pedindo para que o povo dentro da igreja de Deus não ensine doutrina diversa. Para não ensinar doutrina diversa. O que é doutrina diversa? Doutrina diversa é o que acontece nos dias de hoje, né? Doutrina diversas é o que acontece nos dias de hoje. Porque acontece várias doutrinas nos dias de hoje. Porque tem várias igrejas falsificadas, inventada pelo homem, né? Criada pelo homem. E cada igreja falsa dessa, né? Cada igreja falsa dessa tem uma doutrina diferente, né? Cada igreja falsa dessa tem uma doutrina diferente. Por isso que Paulo está já alertando dentro da própria igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, para não ter doutrina diversa, né? Dentro da igreja de Deus, a única e verdadeira, Paulo não quer que tenha doutrina diversa, que seja aquilo que ele ensinou, que seja aquilo que Cristo ensinou, não do pensamento do homem como nos dias de hoje, né? Como te roguei, quando Paulo partia para a Macedônia, ele rogou que ficasse em Éfeso, né? Ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem doutrinas diversas. Lá em Éfeso, na igreja de Deus em Éfeso, tinha pregador lá que queria pregar doutrina diferente daquela que Paulo deu, né? E Paulo está mandando dizer para eles que advirta eles para não sair daquela doutrina que Cristo deu, né? Porque nos dias de hoje fundaram muitas igrejas falsas, né? Nos dias de hoje, o que mais tem é que todas elas são falsas, né? São igrejas criadas pelo homem. Eu não quero ofender vocês, jamais. Eu estou falando a verdade, né? Nos dias de hoje tem muitos pastores falsificados, muitas igrejas falsas, cada um com uma doutrina diferente, não é verdade? Cada um com uma doutrina diferente, mas Paulo aqui, o apóstolo Paulo, já está advertindo. Ele está indo para Macedônia, né? O apóstolo Paulo está partindo para a Macedônia, e ele mandou uma advertência para os irmãos na igreja de Deus em Éfeso, para não ensinar doutrina diversa, né? Para não ensinar doutrina diversa, mas sim a que ele mandou ensinar. Obrigado, Adriana, né?
mas ensinar a doutrina que ele mandou. Vou ler novamente. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem doutrina diversa. Não podem ensinar doutrina diferente. Tem que ser uma só. Toda doutrina de Cristo é uma só. Não pode aumentar um A e nem tirar um A. Não. A doutrina de Cristo é única. É uma só. Tanto a lei de Cristo, quanto a doutrina, quanto os mandamentos, que foi o Pai quem mandou ele trazer para nós, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, não a que o homem criou. Nessas que o homem criou, tem várias doutrinas. Por quê? Porque são igrejas de Satanás, são pastores de Satanás, não é de Deus. Porque pastor de Deus, né? Porque o pastor de Deus não ensina doutrina diferente da que Cristo ensina, né? Não. O pastor de Deus não ensina doutrina diferente, como o apóstolo Paulo está pedindo aqui dentro da igreja de Deus em Éfeso, que não preguem doutrina diferente da que ele ensina, daquela que Cristo mandou, né? Não é. Meu Deus, fechou aqui com a tela azul e não quer sair, né? Nem se preocupassem com fábulas, né? Porque naquele tempo lá atrás já existia as igrejas dos ídolos, né? As igrejas dos ídolos com fábula, né? As igrejas dos ídolos com fábula. Não se preocupassem, não se preocupassem com fábula ou com genealogia intermináveis, pois que produzem estes discursos, essas discussões, que edificação para com Deus que se funda na fé, né? Mas o fim desta admoestação é o amor, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, né? Uma fé não fingida é você obedecer de coração puro à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Isso é a fé pura, não fingida, né? Das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discurso vã. Isso é o que acontece nos dias de hoje, né? Os pastores fazem vários discursos lindos dentro da igreja, né? Os padres também fazem vários discursos lindos dentro da igreja, mas é vão, porque não é a verdadeira doutrina de Cristo, né? Não é com amor puro e sincero, não é. É apenas para seguir o propósito da sua legião e mais nada, né? Querendo serem doutores da lei, embora não entenda nem o que dizem, nem o que tanta confiança afirma. Isso são os padres, os pastores de hoje, os apóstolos de hoje, né? Os bispos de hoje. Prega tudo para o seu próprio proveito, eles não entendem de nada, né? E como está escrito aqui, querendo seres doutores da lei, embora não entenda o que dizem,
nem o que com tanta confiança afirmam, né? Quer dizer, eles falam um monte de mentiras, enganando o povo, e acha que está falando a verdade. Para eles é a verdade. E aí os irmãos vai junto com ele, acredita naquilo que ele fala, naquela mentira, pensa que é verdade. Como está escrito aqui, vocês estão vendo, né? Querendo ser doutores da lei, embora não entendam o que é a lei de Cristo, o que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Embora não, eles não entendendo isso. Nem o que diz, nem ele mesmo o que diz, ele sabe o que diz. Nem o que com tanta confiança afirma, ele não sabe o que é. Isso é dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica de hoje, né? E outros tipos de religião que vem da legião do mal, de Satanás. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Que lei? A lei de Cristo, né? Se usar dela legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios, os profanos, os pericidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os pejuros, né? E para tudo que for contrário à sã doutrina de Cristo que Deus mandou ele trazer. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Isso é o Paulo, né? Referindo à doutrina de Cristo. Dou graça àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Porque o apóstolo Paulo é o ministro, presidente das igrejas de Deus, né? Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na incredulidade, né? Então todo pecador do dia de hoje, ele tem ressalva de salvação, né? Ele tem uma ressalva para ganhar a vida eterna, para ganhar a salvação. Todo pecador de hoje tem essa ressalva de Deus, né? Todo pecador tem essa ressalva. Como? Não fumando, não bebendo, não se prostituindo, não adulterando, não sendo gay, não sendo lésbica, né? Não roubando, não matando, não mentindo, né? E etc, etc, etc. Tudo isso é a ressalva. Para quê? Se arrependam de todas essas coisas que pratica, se arrependa, se batize na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, porque nas falsas o batismo não serve. Tem que ser na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Esse é o batismo verdadeiro, se arrependendo, se batizando, se lavando, se tornando uma outra criatura, uma nova criatura, recebendo o espírito de adoção para ser chamado filho de Deus. Até o último dia, porque no último dia vem o batismo final, o batismo por merecimento da vida eterna, né? O batismo por merecimento da salvação eterna, que é o batismo no Espírito Santo e em fogo. Isso é no último dia, né? E esse fogo é o que devemos ajuntar nos dias de hoje. Amontoai brasas de fogo no céu. Que brasas são essas? Para quando receber o batismo no Espírito Santo e fogo. Essas brasas de fogo são a nossa bondade dos dias de hoje, de coração puro, sincero, limpo. São as nossas bondades. Perdoar o nosso inimigo, perdoar quem nos ofende, perdoar, ajudar quem precisa, emprestar sem nenhuma paga, etc, etc. Essas são as brasas de fogo que a gente está juntando para o último dia.
e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Por que Paulo está falando dessa forma? Porque quando Deus enviou Cristo, né? Quando Deus enviou Cristo, enviou ele para o mundo. Que mundo? Para um mundo de pecado. O povo pensa que foi para o mundo inteiro. Não, na época que Cristo veio para um mundo de pecado. Que aonde? De um povo que era de Deus, né? De um povo que era de Deus. Porque naquele tempo já existia a legião do mal e a legião do bem. O povo que seguia a Deus, ele ficou avarento, ele ficou ganancioso e se abandonou Deus, foi para a legião do mal, criou seus templos. E era isso que Deus queria, que Cristo resgatasse ele de lá, da legião do mal, para a legião do bem novamente, né? Que era o povo israelita, rebelde, o povo de Efraim, rebelde, o povo da tribo de Judá, rebelde, e os outros estavam rebeldes. Esse era o povo de Deus, que Deus deu a Cristo, para Cristo resgatar, porque eles estavam no mundo de pecado, né? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual Paulo está falando que era ele. Paulo mesmo também começou a judiar do povo. Paulo era contra. Paulo era judeu, né? Seguia o judaísmo. Então o judaísmo veio da onde? Da tribo de Judá, que era super, né, transgressor de Deus, junto com o povo israelita e os outros. 90% transgressores. Só 10% que alcançou a chegar até Cristo. O resto, e por isso mataram Cristo, por causa da verdadeira igreja, né, que é a igreja de Deus. Cristo morreu por causa disso. No mundo de pecado deles, do povo que era de Deus. E aí, para salvar esses pecadores, mas não salvou, né? Paulo a salvar os pecadores que era de Deus, que se bandeou para a legião do mal, abandonando a legião de Deus. E aí fizeram o quê? Mataram Cristo, né? Mas por isso alcancei misericórdia. Paulo, né, nesse tempo lá, né, alcançou misericórdia, que Paulo também era de um deles, né? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo, que era um deles, né, aceitou a Cristo? Não, ele não aceitou, porque ele foi pego no meio do caminho de surpresa. Cristo mandou resgatar ele depois, e ele aceitou, né? Ele reconheceu o seu erro, né? Ele reconheceu o seu erro. Os outros não, mas Paulo reconheceu. Paulo achou no seu coração Deus, no seu coração, um amor puro e sincero, e aí seguiu com a igreja de Deus. Cristo morreu pela igreja de Deus e Paulo deu sequência à igreja de Deus. Só que depois que ele morreu, ela não prevaleceu. Quem prevaleceu foi a igreja dos ídolos, foi a igreja das estátuas, dos deuses, das esculturas, né? E ela é muito grande nos dias de hoje, só que diferente. Mudou os deuses de antigamente para os dias de hoje, chama-se santo, né? Chama-se santo, chama-se santa, mas tudo são de Satanás. Desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas é a verdade. Ora, né? Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém.
Esta é a demonstração, te dirijo, filho Timóteo, está mandando Timóteo levar para Éfeso, né? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, pelas pelejas e boas pelejas, conservando a fé, que é a obediência, né? Timóteo conservou a fé, que é a obediência à lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, Paulo está falando aqui, né? E uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, sendo desobediente. E entre esse Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam não blasfemar. Esse Emineu e Alexandre, eles não aceitaram a doutrina de Cristo, né? Eles quiseram as igrejas do ídolo, das estátuas, eles preferiram isso, né? Segundo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Devemos fazer oração por todos os homens. Exorto, pois, antes de tudo que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todo que exerce autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, né? Isso no tempo de Paulo, mas é para nós nos dias de hoje. Hoje é para governador e presidente e todos os homens, né? Aqui é pelo rei e todo que exerce autoridade naquele tempo. Pois isto é bom, agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual esteja que todos os homens sejam salvos, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De que forma? Seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, mandado pelo Pai. Não nas igrejas falsas, não nas doutrinas de homem e mandamentos de homem nas igrejas falsas, com os falsos pastores de hoje. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então ele é quem recebe toda a oração, toda a súplica, né? Toda a ação de graça, e fala para o Pai, para que o Pai atenda, né? Mas quem recebe essas orações é Cristo. E Cristo é quem diz ao Pai se somos merecedor ou não. Ele é quem faz a mediação entre nós e Deus, né? Nós oramos, Cristo ouve, vê o que precisamos e aí ele diz ao Pai. E aí o Pai resolve se atende ou não, né? O qual se deu a si mesmo em resgate por todos nós, lá naquele tempo, para servir de testemunho a seu tempo, agora, nos dias de hoje. Para o que digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestres dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo é mestre, né? Ele é apóstolo e mestre. O apóstolo Paulo, ele é apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Na fé, obediência e verdade na lei de Cristo, na doutrina e nos mandamentos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Isso é os verdadeiros cristãos que oram a Cristo para que Cristo interceda por nós. Segundo Timóteo, ou 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, os deveres da mulher cristã. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, né? Com modéstia, com sobriedade,
não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos dispendioso, né? Não quer que as mulheres se vistam. E eu vejo mulheres nos dias de hoje dizer: ah, a roupa não é quem faz o monge. Mas Deus está dizendo aqui que você se vista com ordem e decência, com roupa modesta, né? Não mostrando os peitos, a barriga, as pernas, a bunda, né? Não é para se vestir, né? É para se vestir com modéstia, decentemente, nem com trancinha enfeitada, nem nada não, nem com pérola, nem com ouro, não, você veio sem nada disso. Você não veio com pérola pendurada, você não veio com brinco, você não veio com piercing, você não veio com pulseira, nada disso, não, nada disso. Você veio sem nada, então você é para estar sem nada, né? É eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus, né? Nem com ouro, nem com pérola, nem com vestido escandaloso. Mas como convém a mulher que se faz profissão de servir a Deus, com boas obras, né? A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, né? A mulher, ela tem que aprender, vai para a igreja, escutar o culto caladinha, né? Caladinha lá, aprender. Se tiver alguma coisa de perguntar, quando chegar em casa, pergunta a seu marido. Pois não permito que a mulher ensine, né? Nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Então, dentro da igreja, a mulher deve ir assistir o culto e ficar caladinha lá, prestando atenção. Se tiver alguma coisa, primeiro ela pergunta em casa ao marido. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz a filho, e se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então a mulher tem que ser santificada em Cristo Jesus. 1 Timóteo ainda, capítulo 3, que relata os deveres do bispo e dos diáconos, né? Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, né? Então, naquele tempo de Paulo aí, alguém que quer ser pregador, cuidar da igreja, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, é uma excelente obra, né, que deseja. Mas é necessário pois que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Tem que ter decência, irrepreensível, né? Sem estar causando pecado ou outra coisa qualquer. Um puro amor sincero, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas e não ganancioso. Mas os pastores de hoje é o contrário, né? Mas quando ele vê irmão dentro da igreja, mas ele quer sugar o dinheiro dos irmãos. Mas aqui está dizendo que não deve ser ganancioso, né? Paulo também diz que não deve pegar o dinheiro dos irmãos dentro da igreja. Não governe bem a sua própria casa, né? Que não governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Como cuidará da igreja de Deus? Tá vendo aqui? É igreja de Deus, não é igreja católica, não é igreja assembleia, não é igreja adventista, não é igreja mundial, não é igreja universal, não, é igreja de Deus, né? Não neófito, para que não se soberbeça e venha cair na condenação do diabo, né? Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos, seja sério, não de língua sobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso,
de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, né? E também antes seja primeiro provado, depois exercite o diaconato, se forem irrepreensíveis, né? Da mesma sorte as mulheres, sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que se servirem bem como diácono adquirirão para si um lugar honroso e de muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, embora esperando e ver-te em breve. Então Paulo está, né, falando essas coisas para Timóteo, na igreja de Deus, se eu não me engano, em Éfeso, para que no caso de eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus, o Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, né? Capítulo 4 de 1 Timóteo. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Vai relatar a apostasia nos últimos tempos. Isso é 1 Timóteo capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos, lá no final do tempo, do mundo, né? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, né? Alguns deixa de ser obediente à lei de Cristo, deixa de ser obediente à doutrina e os mandamentos de Cristo, dando ao ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Isso já acontece, né? Dentro da igreja católica, dentro das igrejas evangélicas de hoje, né? Isso é o que está acontecendo já nos dias de hoje, da igreja católica, dentro das igrejas evangélicas de hoje, né? Que eles estão apostatando da fé, deixando de crer, deixando de cumprir, deixando de obedecer à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo dada por Deus para nós nos dias de hoje. Já tem gente que não está mais seguindo essas coisas, dando ouvido a espíritos enganadores, né? São os falsos pastores de hoje, as falsas igrejas de hoje, né? Com doutrinas de demônio. A igreja católica mesmo, ela ensina doutrina de demônio, né? Desculpe, eu não quero ofender você, católico, que está ouvindo, mas é a verdade. Está escrito aqui, né? E há doutrinas de demônio. Deus abomina a adoração a outra coisa. E vocês das igrejas católicas colocam Deus no meio, mas anda adorando outras coisas também. Isso é abominação a Deus. Então vocês não servem a Deus. Para servir a Deus tem que ser servido a Deus unicamente, sem nenhuma coisa no meio, né? É só a Deus unicamente, sem Maria, sem José, sem Terezinha, sem Filomena, etc, etc. É só Deus e Deus e Deus, né? Porque se tiver, são dando ouvido a espíritos enganadores
e a doutrina de demônio. Deus abomina a estátua, então saia das igrejas de estátua. Vocês vão para uma igreja que tem o nome Igreja Santa Fulana de Tal. É igreja de Deus? Não é. É Igreja Santa Fulana de Tal. Igreja Santo Fulano de Tal. É igreja de Deus? Não. É Igreja Santo Fulano de Tal. Criado por quem? Pelo homem. Não foi por Cristo. Porque Cristo criou a igreja de Deus. Cristo criou a igreja de Deus. Única e verdadeira. Né? Então não precisa nem você ficar com raiva de mim por causa disso. Né? Pela hipocrisias de homens que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada. Então é isso que vocês têm, a consciência cauterizada pelos homens que ensinam mentira para vocês, né? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelo que são fiéis e que conhecem bem a verdade, né? Então, aquele que está em Deus, né, dentro da verdadeira igreja, né, criou para serem recebidos com ações de graça, pelo que são fiéis e conhecem bem a verdade. A verdade está na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que o Pai mandou Cristo trazer para nós, né? Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas, né? Mas se você vai fazer oração de homem, que o homem inventou, não serve, né? Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz: fidelidade e diligência ao ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo pela palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, né? Exercita-te a ti mesmo na piedade, né? Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir, né? Porque tem certas, não vou falar nem mais nisso, né? A respeito, rejeita as fábulas profanas e velhas, que vem de antigamente, né? Está nos dias de hoje, nessas igrejas aí de ídolos, né? Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, o apóstolo Paulo está falando, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até que eu vá aplicar-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino.
persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como a que te ouvem, né? Então, presta atenção aqui. Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos. Presta atenção, isso aí não é para você fazer imposição de mão, tá? Isso aí não é para fazer imposição de mão. Presta atenção no versículo. Não negligencie o dom que há em ti. Não é para negligenciar o dom que há na pessoa, o qual te foi dado por profecia. Foi dado com profecia, com a imposição de mão, das mãos do presbítero. Isso aí foi dado com a imposição de mão. Não é para fazer imposição de mão. Presta atenção. Ocupa-te, depois de receber esse dom, dado pela imposição de mão, naquele tempo, lá atrás. Olha, não negligencies o dom que há em ti. É um dom que a pessoa teve, o qual te foi dado, esse dom, por profecia. Foi dado para essa pessoa um dom, não é para ele negligenciar esse dom, que foi dado para ele, né? O qual foi dado por uma profecia, com a imposição de mão do presbítero. Isso foi passado, né? Ocupa-te agora, depois que recebesse isso, com essa imposição de mão do presbítero, ocupa-te agora destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, esse dom que recebeu. Não é para fazer imposição de mão, não. Ele já recebeu essa imposição, essa pessoa que recebeu esse dom. Dedica estas coisas inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. O dom é esse, de ensinar. Persevera nestas coisas, de ensinar. Porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, é para ensinar, não é para impor mão. Se alguém está pensando aqui que é para ter imposição de mão, não é. Porque essa pessoa que recebeu esse dom, recebeu pela profecia e pela imposição de mão. Não é para ele fazer. É para ele ensinar. É diferente. Entenderam? É. 1 Timóteo ainda, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, que relata acerca dos velhos e viúvas. Vamos ler. Não repreendas asperamente um velho. Ele vai repreender uma pessoa velha, tem que ir com calma, né? Com amor, com carinho, né? Não asperamente, com ignorância, né? Não repreenda asperamente um velho, mas ademoesta-o como um pai aos moços, como a irmãos, né? As mulheres idosas como as mães, as moças, como as irmãs, com toda a pureza, não com ignorância, com malcriação, né? É para repreender com tranquilidade, com calma, com amor, não com aspereza, com ignorância, né? Tanto o velho como as mulheres idosas. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, né? As viúvas que o marido morreu e ela continua firme na lei de Cristo, na doutrina e nos mandamentos, com fé, com obediência. Então essas viúvas devem ser honradas, porque ela continua viúva, né? Mas se alguma viúva tiver filho ou neto, aprendam eles primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus progenitores.
porque isto é agradável a Deus. Então, se uma viúva tem neto, né? Tem neta, eles, neto e netas, aprendam com eles, né? Aprendam eles primeiro a exercer piedade com a sua própria família, né? E a recompensar seus primogênitos, porque isto é agradável a Deus. Então os filhos, os netos, devem agradar aos pais e aos avós, né? Devem dar alguma coisa para ele, não os pais ou os avós dar para os netos, mas sim ele aos pais e aos netos, certo? Ora, a que a verdadeiramente viúva é desamparada, espera em Deus e persevera de noite e dia em súplica e oração. Essa é a verdadeira viúva, que não quis mais saber de homem, só de Deus, né? Ela persevera de dia e noite em orações e súplicas, né? Mas a que vive em prazer, embora viva, está morta. Então, a viúva que perdeu o marido e vai pegando um homem aqui, um homem ali, ela está vivendo em prazeres, né? Abandonou Deus, abandonou a lei, a doutrina, e agora o marido dela morreu, ela está pegando um e outro. Então, essa mulher, essa viúva está morta para Deus, porque ela vive em pecado, ela vive se prostituindo, né? Manda, pois, estas coisas para aquela que seja irrepreensível. Então, Paulo está mandando as demonstrações através de Timóteo para essas viúvas, para que ela não faça essas coisas, né? Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, é desobediente e é pior que o incrédulo, né? Uma pessoa, uma viúva, ela era viúva, estava na igreja, ou tá, mas que está pegando um e outro porque ficou viúva, ela está apartada de Deus. Deus não vai, ela está morta para Deus, porque ela está se prostituindo, né? Ou ela permanece viúva, ou se casa, para não estar se prostituindo. Mas se alguém não cuida dos seus, né? E especialmente os da sua família, tem negado a fé, é desobediente e é pior que um incrédulo, né? Não seja escrita como viúva nenhuma que tenha menos de 70 anos, e só aquele que tenha sido mulher de um só marido, né? Essa é viúva. Aprovada com testemunho de boas obras, se criou filho, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés ao santo, se socorreu os atribulados, se praticou toda a sorte de boas obras. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque dando-se se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem violado a primeira fé. E de além disto, aprendam também a ser ociosa, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeira e intrigante, falando o que não convém. Então, essas são as viúvas que se apartam da igreja, né? E vai para ficar falando intrigante, falando o que não convém. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filho, dirijam a sua casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. As viúvas mais novas, porque as velhinhas ninguém quer, né? Tá falando das mais novas. As velhinhas de 80, 90 anos ninguém mais vai querer, né? Mas as novas, né? Aí, quero, pois, que as mais novas, as viúvas mais novas, se casem novamente, para não estar pegando um em outro, né? Tenham filho, dirijam a sua casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer, né? Dizer que está pegando um em outro, né?
porque já algumas se desviaram, indo após Satanás, viraram prostituta, né? Essas viúvas ficaram pegando um em outro. Se alguma mulher crente tem viúva, socorra-as, né? Dentro da igreja. Se tem alguma viúva dentro da igreja, é necessário que os irmãos a acolham, a socorra, né? E não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, né? 1 Timóteo ainda, capítulo 5, versículo 17, relata acerca dos presbíteros, vários conselhos para os presbíteros. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca do boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Não aceite acusação contra os anciãos, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que vivem no pecado, repreendam na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, se um ancião está saindo fora da linha da doutrina de Cristo, dentro da igreja, né? Tem que ter 2 ou 3 testemunhas para repreender na frente deles, para que ninguém, né? Que é para os outros ter temor perante aquela demonstração. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e de todos os anjos eleitos, né? Que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem precipite pecado ou participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, como eu li no versículo anterior ali, na leitura, não é para ninguém mais impor mão nenhuma, né? Aquele que recebeu a imposição de mão, siga ensinando esses presbíteros, né? Que pegou esse dom, né? Não imponha a ninguém, precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva a ti mesmo puro. Então ninguém, né, deve impor mão em pecador nenhum, para não pegar o espírito maligno dele. Não beba mais água só, né? Mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, né? Enquanto os de outros descobrem-se depois, né? Da mesma forma também as boas obras são manifestas antecipadamente, e as quais que não podem ficar ocultas, né? Capítulo 6 de 1 Timóteo, o último capítulo de Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 6, último capítulo. Os deveres dos servos, dos cristãos, dos irmãos dentro da igreja. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem seus senhores dignos de toda honra, né? Que é os pregadores, né? Para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque não são irmãos, né? Porque são irmãos, né? Todos os pregadores são irmãos. Os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos. Antes os sirva melhor, porque eles que se utilizam do seu bom servo são crentes e amados. Ensina estas coisas, né? Então os irmãos todos, por isso que não tem pastor nos dias de hoje. Somos irmãos, como está escrito aqui, né? Somos irmãos. E devemos, os irmãos, servir a ele, né?
sem desprezo, com dignidade, não desprezar o pregador, né? Porque somos irmãos, né? São crentes, amados e ensina estas coisas. Ainda em 1 Timóteo 6, versículo 3, exortação e conselhos gerais, conclusão. Se algum ensina alguma doutrina diversa, né? Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, que é a doutrina de Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavra, das quais nasce inveja, porfia, injúria, suspeita maliciosa, disputa de homem, né, corrupto de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, né? Esses são os que querem ser doutores da lei e nada sabem, né? E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Está falando isso aos irmãos dentro da igreja? Por quê? Porque chega gente falando, né, dizendo para ele, não, a doutrina é essa, tem que ser desse jeito. Esses gananciosos de antigamente, como nos dias de hoje, né, que tem esses pastores gananciosos, querendo enganar o povo de Deus, né? Muitas vezes é um povo que quer Deus, mas eles estão sendo enganados pelos falsos pregadores, que né, torna-se rico, cai em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. É isso o que os falsos pastores fazem nos dias de hoje para aqueles ainda que quer que salvo, está na igreja dele, porque eles almejam ser salvo, mas está sendo enganado, eles estão sendo enganados naquela doutrina falsa, né? Naquele mandamento falsificado, e tem a mente cauterizada naquilo. E até mesmo quando nós vai falar para eles dentro dessas igrejas, eles não querem aceitar mais, porque eles estão sendo enganados, eles estão na perdição, como o apóstolo Paulo está informando aqui, né? Tendo, porém, alimento e vestuário é o necessário para o verdadeiro cristão, né? Ficamos contentes com isso, não vamos atrás de ganância nenhuma. Mas tem gente dentro da igreja que é ganancioso, e chega um pastor ganancioso da legião do mal e fala para ele, aí ele se torna, que aí vai para a perdição, porque submerge, né, aos homens gananciosos e vai atrás da ganância também. Não, vamos para a minha igreja, eu vou te pagar um salário, bora para lá, eu te dou um salário, eu vou te dar tanto. Aí ele sai da igreja verdadeira, que não recebe nada, né, e quer ir para lá. É isso que Paulo está enfatizando aqui. Não vão para lá, aí é a perdição dele, porque ele vai seguir a Satanás e não a Deus. Porque Paulo não pega dinheiro do povo para sobreviver, para nada. Sobe, é contente com, tendo, porém, alimento e vestuário, pouca coisa, já são contentes com isso. Não quer riqueza, não quer bem nenhum, não. Mas tem gente que vai atrás dessas coisas. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, né? Quer dizer que muitos já morreram por conta disso, dessa ganância. Saíram da igreja verdadeira, da igreja de Deus, foram para as igrejas falsas por causa de ganância, né? É como nos dias de hoje. Muitos estão nas igrejas falsas por causa do dinheiro. É pastor por causa de dinheiro, é presbítero por causa de dinheiro, é ancião por causa de dinheiro. Os irmãos estão lá por causa, pensando em ganhar dinheiro, prosperidade, tudo isso. Isso é a perdição deles, né, como está escrito aqui. Mas todo homem de Deus foge destas coisas e
segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Né? Peleja, boa peleja da fé, pondera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Né? Diante de Deus e de todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, exorto-te, né? Paulo falando, que guarde deste mandamento sem mácula, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possuiu ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Né? Manda aos ricos desse mundo não seja altivo, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozar. Irmãos pastores de hoje, né? O Deus dele é o dinheiro, né? O rico, o Deus dele é o seu dinheiro, como está escrito aqui. Manda ao rico desse mundo que não seja altivo, né? Para que ele creia em Deus e não na sua riqueza, nem não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, porque a riqueza é incerta, ele morre e tudo fica, né? Os pastores de hoje querem ser milionário, né? O Deus dele é o dinheiro. É de Macedo, R.R. Soares, Valdomiro e tantos outros, donos das igrejas falsas. O Deus dele é o dinheiro. Fala de Deus, fala, mas o Deus verdadeiro dele é o dinheiro, é Satanás. Né? Mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos, né? Que pratiquem o bem e que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, que possa alcançar a verdadeira vida. Ótimo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsante chamada ciência, a qual professando alguns se desviam da fé. A graça seja convosco. Então, essa a demonstração é dada a Timóteo, né? Para que ele prossiga firme na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos de Cristo, né? Dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, para que ele não se ensoberbeça em ganhar dinheiro, essas coisas. Não. Paulo está alertando ele sobre tudo isso, né? Porque Paulo não pegou dinheiro de ninguém, ele trabalhava e ele está mandando para os irmãos dele da igreja que não faça isso, não se ensoberbeça, né? Para querer ser rico, para querer ter dinheiro, não, basta ter o que comer, o que vestir, isso já é dar o nosso contentamento, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, com muita paz, muita saúde, né? Que vocês prosperem dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, não de homens, não nas falsas igrejas que o homem inventou, não com um falso pastor, mas com o verdadeiro pastor, que é Cristo, e dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, né? Compartilhe esses vídeos com mais alguém para que ele possa saber da verdade da doutrina de Cristo. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenham dito.